celebrando ao nosso Deus, os testemunhos, Pai, de bênção, de coisas maravilhosas que o Senhor tem feito no seio da sua igreja, na vida do teu povo, e nós estamos felizes, Pai, com nossos corações, Pai, curvado diante de Ti, de tantas maravilhas, de tantas bênçãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, capacita-me, Pai, para que eu possa transmitir a Tua palavra, ó Deus, e a Tua igreja possa receber, possa celebrar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Então vamos lá, amados. Qual Ele é, somos nós nesse mundo. Irmão, chama atenção a gente, chama a nossa atenção esse tema. Na realidade é a parte B de um versículo, tá? Eu só acrescentei aqui porque o versículo vai dizer justamente isso. Qual ele é, somos nós nesse mundo. Não, eu já tinha colocado aí o versículo completo, né? Então, qual ele é? Qual ele quem? É um pronome. Quem é esse ele aí? Jesus, amém? Qual Jesus é? Somos nós neste mundo. Você já pensou se o versículo falasse assim, ó: qual Satanás é? Somos nós aqui nesse mundo? Sim ou não? Não é verdade? Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com Satanás. Nós somos semelhantes ao Senhor Jesus. E isso é muito importante, amado. Nós temos de prestar atenção, porque nós não podemos desviar nossa conduta, nosso posicionamento como cristão. Nós somos semelhantes a Cristo Jesus, qual Ele é. Na tradução NTLH diz: como Ele é, somos nós neste mundo. Amém, queridos? E nós lemos assim o texto introdutório, nós lemos assim lá em 1 João capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 14, que nós lemos assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e o que vive em amor, vive em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque qual Ele é, assim somos nós neste mundo. Amados, vocês podem ver que, e nos chama a atenção, a palavra não está dizendo que no futuro nós seremos semelhante, nós seremos como Ele. Mas a palavra está dizendo hoje, nós somos semelhante ao Senhor Jesus. É hoje como Ele é. E é interessante, amados, que todo esse capítulo, ele fala de amor, com exceção de alguns versículos no começo, que fala do anticristo. Mas após o versículo 7, todo o capítulo está falando de amor. E mais interessante ainda, que Deus usou o apóstolo João. O apóstolo João é tido como o apóstolo do amor. Ele mesmo fala no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, que ele é o discípulo amado. O discípulo amado, que na ceia, na Santa Ceia, ele reclinou a sua cabeça sobre ali os seios de Jesus. Mas a palavra também nos diz que João era Boanerges, isso quer dizer filho do trovão,
uma pessoa explosiva, uma pessoa com um temperamento terrível, e Deus mudou, o Espírito Santo de Deus mudou a vida de João. Era um pescador que deixou aí as suas redes para servir, para seguir Jesus, um convite do Senhor Jesus. E a primeira coisa, amados, no versículo 14, a palavra, Deus usa João para mostrar para nós que Jesus Cristo verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, porque diz, vimos, ele fala dele, testemunho deles, vimos e testificamos. João está dizendo, olha, nós vimos, está dizendo ele e os demais apóstolos, e diz a palavra, quais 500 irmãos, e outras pessoas que tiveram oportunidade de ver Jesus, de estar com Jesus, de andar com Jesus, de passar a noite com o Senhor Jesus. E João fala deles, dos demais apóstolos, com certeza, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. João era testemunha ocular disso. Ele diz, olha, eu vi, nós testificamos que Deus enviou o seu Filho, que Jesus é o Filho de Deus, para ser Salvador do mundo. Eu estava lá, eu sou testemunha disso. E por isso que nós lemos também Pedro no capítulo 1, Pedro, segundo Pedro, se não falha a memória, no capítulo 1, Pedro diz, olha, eu vi, nós vimos a glória, nós vimos a manifestação do Pai, quando no Monte Santo, o Senhor Jesus transfigurou, e eles ouviram a voz do Pai, que veio dos céus, dizendo, este é meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Pedro diz, nós andamos com ele, vivemos com ele. Amados, o segredo para uma transformação em nossas vidas é andar com Jesus, porque ele é o Filho de Deus, que Deus enviou para morrer em nosso lugar, e nós recebemos essa tão grande salvação da parte de Deus em Cristo Jesus. E a importância disso, amados, nós vamos entender aqui no versículo 15, que Jesus é o Filho de Deus. Diz assim, qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, aqui entra a importância, porque nós, quantos creem que Jesus é o Filho de Deus aqui? Amém? Mas o versículo 15 diz, e qualquer pessoa que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então a salvação começa pela nossa boca. Fala comigo, boca. Precisamos da nossa boca para que nós sejamos salvos. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Ou seja, nós, quantos já se sentiram em Deus? Deus está em nós e nós estamos em Deus, porque nós confessamos e continuamos confessando que Jesus é Filho de Deus. Essa confissão é a chamada confissão vitalícia, ou seja, é um estado do seu coração, sempre, isso não está querendo dizer que você vai ficar toda hora, todo dia dizendo, olha, Jesus Cristo é Filho de Deus, confessando isso, não, é um estado no seu coração de entendimento que verdadeiramente o Senhor da sua vida é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus. Então, o seu coração, dentro do seu coração, está certo que Jesus é o Filho de Deus, e vai até o fim. Por isso, vitalício, isso não vai mudar nunca. Chacoalhe o seu irmão, fala, não vai mudar isso no seu coração,
não vai mudar isso no nosso coração, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso me chama a atenção, e por isso que eu estou falando a respeito disso. Eu vi um rapaz, era até dirigente de igreja, pastor de igreja, e ele passou por uma doutrina, agora está servindo uma doutrina, uma falsa doutrina. Como alguém pode se achegar a ser um pastor, dirigente de igreja, agora está numa falsa doutrina? Nós conhecemos alguns pela internet, e esse é daqui de perto mesmo, e quando eu vi, eu falei, nossa, que falta de entendimento. Deixou Jesus para servir outros deuses, outros nomes. Então por isso que aí que entra a nossa confissão, o estado do nosso coração. Isso é vitalício, é para sempre, dentro do seu coração. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu estou nele e ele está em mim. E isso tem de ser bem forte. Jesus está em nós e nós estamos em Jesus. Isso tem de ser bem forte. E o versículo 16 diz: e nós conhecemos, João estava falando deles que foram testemunha ocular, e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Esse capítulo fala aproximadamente umas 3, 4 vezes que Deus é amor. Ele diz, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e o que vive em amor, vive em Deus, e Deus nele. Nota assim, 3 versículos para depois o Senhor liberar essa palavra para nós. E aí o versículo 17, nisto é perfeito amor para conosco. É o amor, essa palavra perfeito quer dizer o amor que se realiza, é o amor pleno, é o amor sincero. Então o amor, nisso é perfeito o amor para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Fala para o seu irmão, vai haver o dia do juízo. E a gente entender essas coisas é de suma importância, porque esse amor agora que está em nós, esse amor, amados, o qual nós servimos e seguimos, que esse amor, Deus é amor, o nosso Deus, Ele é o próprio amor. Esse amor, um dia nós vamos estar na presença dEle, no tribunal das obras. Isso nós lemos em Romanos 14, nós lemos lá em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, que todos nós vamos comparecer um dia perante o tribunal do Senhor Jesus. Amém? Fala glória a Deus. Todos nós vamos comparecer um dia perante o tribunal de Cristo, o tribunal das obras. Amém? É o tribunal das obras. E é o que diz. E aí o texto diz, olha, para que você tenha confiança. Tenha confiança. O amor de Deus para com vocês é um amor perfeito, é um amor pleno, é um amor que realiza, é um amor, amados, é aquele amor ágape, amor que se doa, que se entrega. Esse é o amor de Deus, e que também, pelo Espírito Santo, esse amor começa a reinar em nós. Começa a reinar em nós. Então, depois disso, a segunda parte diz, olha, porque qual Ele é, somos nós neste mundo. Então, primeira coisa, Deus nos chama a atenção. O Senhor nos chama a atenção. Verdadeiramente, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vai passar 10, 20, 30 anos. Você vai confessar com o seu coração. Isso tem que ser vitalício em você. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o meu Salvador.
Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo se entregou por mim por amor. O Pai enviou o Filho porque Ele ama o homem pecador, o homem que caiu. E o Filho o aceitou por amor. Tem que ser forte isso em nós. Mas pastor, parece ser tão simples. Não. Se pastores, homens entendidos, estão deixando Jesus para seguir uma outra doutrina falsa, um outro Deus, imagine as ovelhas, se a gente não vigiar sobre a face da terra. Incrível, nós já está acontecendo isso, mas amados, desde lá do início do tempo dos apóstolos, Paulo diz: Demas me abandonou, amando o presente século. Então, nós temos de vigiar. Agora, vamos pensar como Ele é, somos nós nesse mundo. A pergunta é: como Jesus é? Como Ele é hoje? Como Jesus é hoje? Porque como Ele é, somos nós. E isso é uma informação do divino para o humano. Não era João que estava falando aqui, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo. A Escritura Sagrada foi ali inspirada pelo Espírito Santo. Diz a palavra, homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então é uma informação do divino para o humano. O Senhor está dizendo para mim e você, como Ele é, você também é nesse mundo. Quem é parecido com Jesus aqui? Quem é como Jesus aqui? Não sou eu que estou dizendo, amados. Não é nenhum homem. É Deus que está dizendo: você é parecido com o meu filho. Como Ele é, você é. E aí que entra o gostoso. Porque seria algo preocupante. O parecido com o diabo. O diabo é ódio, é ira, é contenda, é maldades. Sim ou não? É tudo que não presta. Satanás é um espírito morto, não há vida, não há nada. Mas Jesus não. Jesus é amor, é bondade, é longanimidade, é domínio próprio, é vida, é fé, não é? É bênção, é paz. Jesus é tudo de bom. Mas não é nesse sentido ainda que a palavra fala. O que Deus está fazendo nós entender com esse texto, amados? Os maiores teólogos dizem o seguinte: que Deus está querendo dizer para nós, que Jesus, à destra do Pai, Ele é vitorioso. Fala comigo, Jesus, Ele é vitorioso. Jesus, a palavra está dizendo como Ele é, Deus está dizendo como Ele é vitorioso, também é você vitorioso sobre a face da terra. Como Ele é vitorioso, Ele não sentaria à destra do Pai se Ele não fosse vitorioso. Eu não sei se eu explico. Ele está na posição à destra, é posição de vitória, de vencedor. E Jesus foi vencedor. Colossenses 2,15 diz que despojando os principados, as potestades, os expôs publicamente. Isso quer dizer que na cruz Jesus fez um desfile de vitória sobre o inimigo de nossas almas e todos os seus demônios. Jesus desfilou na cruz e o texto ainda diz: e triunfou sobre ele. E nós triunfamos juntos. Então Jesus venceu. E uma coisa importante, amados, que Jesus não só venceu Satanás, não só venceu o pecado, mas Ele venceu a morte. A morte. A morte, ao terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E é importante, amados, a gente salientar que, por que Jesus foi vitorioso?
Então, olha só, não esqueça, você nasceu de novo em Cristo Jesus para ser vitorioso, como Ele é, somos nós, amém? Quantos concordam comigo? Você nasceu, o seu espírito, o seu homem interior foi recriado para você ser vitorioso. Jesus não perdeu uma batalha, uma peleja, Ele venceu todas. Na carne do pecado, o Senhor Jesus venceu todos os pratos, todas as tentações, todas as investidas do adversário. Jesus venceu todas. A primeira coisa tem de estar certa em você, que Jesus é vitorioso. Foi vitorioso sobre a face da terra. Eu nem coloquei esse texto, mas um texto eu particularmente gosto, em Hebreus, no capítulo 4, se for possível aí, vai atrapalhar um pouquinho talvez vocês, a partir do versículo 14, nós lemos assim: portanto, visto que temos um sumo sacerdote, que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer das nossas debilidades, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nos achegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Espera um pouquinho. Jesus em tudo foi tentado. É um sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que pega o homem e leva a Deus. É aquele que fica entre Deus e os homens. Mas Jesus é o sumo sacerdote que entrou na presença de Deus com seu próprio sangue, porque o sumo sacerdote da antiga dispensação, ele entrava na presença de Deus, onde Deus manifestava a glória dele, com sangue de animais, que ele fazia ali expiação por ele e pelo povo. Jesus não, ele não precisou fazer expiação pelos seus pecados, já visto que ele foi perfeito, ele foi vitorioso sobre o pecado, mesmo vivendo na carne. Então ele entra como sacerdote com seu próprio sangue, que fez expiação por nós. Agora o texto diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Fala comigo, Jesus Cristo foi vitorioso. Foi vitorioso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38, o Senhor diz assim: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amados, nós temos alguém que tem a vontade, o querer dele para as nossas vidas. Você já pensou se o Senhor Jesus fala: olha, eu vou colocar a minha vontade, porque ele foi tentado. O que ele diz no Getsemane, o Senhor Jesus, o que ele diz? Pai, se for possível, afasta de mim. Mas ele diz: todavia seja feita a tua. Havia um último cálice que Jesus tinha de tomar, ele tinha de beber, que era a cruz. Então ele não colocou a vontade dele, ele colocou sempre a vontade do Pai. Como ele é, somos nós assim nesse mundo. Por isso que nós somos vencedores, porque nós temos a palavra do Senhor, e nós honramos a palavra do nosso Deus, cumprimos a palavra de nosso Deus. E a palavra, aqui na palavra está o que? A vontade do nosso Deus. E a vontade dele é como, amado, segundo Romanos 12, boa, perfeita e agradável. E aí entra a vitória. Como ele é vitorioso, como nós somos
vitoriosos, porque sempre estamos vivendo na palavra, na vontade do nosso Deus, do nosso Pai. E para que isso não tenha erro, Deus fez algo preciosíssimo por nós. E nós vamos correr aqui mais 5 minutinhos para nós passar para vocês. Amém, amados? O que o Senhor fez? Romanos 5:1, vamos lá. Olha só, esse daqui foi o que Deus fez por nós. Romanos 5:1, para que nós sejamos vitoriosos. Guarda bem os líderes que estão anotando. Jesus era vitorioso porque ele desceu para fazer a vontade de Deus, não a vontade dele. Ele resistiu todas as tentações, ele resistiu todas as situações difíceis, todos os pratos de Satanás. Às vezes nós queremos comer o prato do diabo, ou não é? Jesus também foi tentado, mas não comeu os pratos de Satanás, não é verdade? Então ele foi vitorioso sobre o pecado, sobre as tentações, sobre Satanás, sobre tudo. O que diz lá em Romanos 5, versículo 1? Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Então a primeira coisa, primeiro passo, a primeira coisa que Deus fez para que nós sejamos vitoriosos, nós somos justificados. Isso quer dizer, você se tornou justo diante de Deus e não pagou nada, porque você colocou a sua fé na obra acabada de Cristo, na cruz do Calvário. A cruz é a resposta. Então quando você creu verdadeiramente na cruz, na obra de Cristo, e você aceitou, confessou com o seu coração. E eu quero ter que entender algo aqui com vocês, amados. A palavra do Senhor, lá em Romanos 10:9, diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Nem manda a gente confessar Jesus como Salvador, porque Jesus é o Salvador da humanidade, sim ou não? Sim. Então diz, confessa Ele como Senhor. Amém? Então quando nós confessamos o senhorio de Jesus, nós nos tornamos justos. Foi o justo que morreu pelos injustos, como diz na palavra, para que nós, sendo injustos, possamos agora ser justos em Cristo Jesus pela fé. Quantos ainda estão crendo que Jesus é o Filho de Deus? Quantos estão crendo que o sacrifício de Cristo no Calvário foi poderoso e nos justificou? Teologicamente isso quer dizer, justo, cumpriu a lei, as demandas da lei, que era impossível para o homem cumprir. Só Jesus conseguiu justificar a ação. Justo, cumpriu a lei, então nos tornou a gente justo. Então a primeira coisa que você tenha sempre de ter: eu fui justificado pela minha fé. E importante, você tem de continuar lendo, estudando a palavra, porque só tem um meio da gente ter fé. Como que é? Romanos 10:17, o que diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Amém? Continue lendo, continue estudando, continue ouvindo. Amém? E nós vamos acrescentando a nossa fé. Agora Romanos 8:1. Então a primeira coisa para ser vencedor, Deus preparou tudo. Eu justifiquei você. Você é justo diante da minha presença, porque você aceitou a morte do meu filho em seu lugar, porque aquela cruz era nossa. Era nós que tínhamos de morrer, nós que somos pecadores. Jesus não, Jesus nunca pecou. Agora a segunda coisa, Romanos 8:1, é um texto que nós falamos bastante, sim ou não? Portanto, agora nenhuma condenação. Fala para o seu irmão, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu só quero entender com vocês, amados, esse texto, e isso é muito importante, porque o texto diz: aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra ali no original, condenação, quer dizer culpa. Fala comigo, culpa. Então o texto no original é:
Portanto, agora nenhuma culpa há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz o Senhor tirou a culpa dos nossos pecados. Olha como Deus preparou para que nós sejamos vitoriosos. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero que você tenha uma vida pensando nos seus pecados do passado. Quando você aceitou meu Filho, o Senhor Jesus, eu tirei a culpa que estava sobre você, e agora você não tem mais culpa, senão a sua vida agora não ia ser uma vida vitoriosa, porque quem vive do passado, das coisas ruins do passado, são pessoas difíceis, erram muito, sofrem muito, são pessoas, às vezes, amados, que passam noites acordadas, não conseguem deixar o passado, as coisas ruins do passado. As coisas boas nós queremos, as ruins nós deixamos, até os seus erros, os seus pecados, é aquilo que você fez mesmo, que dá até vergonha de falar, o Senhor tirou. Então não há culpa, o Senhor deixou para trás. Agora, vê bem, o texto diz que não anda segundo a carne. Esse homem velho passou, essa pessoa velha passou, agora ser uma nova criatura. Eu não posso persistir, querer viver agora com Jesus, ser como Ele, e o homem do passado está vivo em mim. Eu ainda continuo sendo aquela pessoa que só o sangue de Jesus, não é verdade? Mesmo as pessoas antigas, houve uma mudança em nós. Por isso que o texto diz que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém, irmãos? Então olha só, fomos justificados. Fala comigo, fomos justificados. Não temos mais culpas, porque estamos em Cristo Jesus. Agora Romanos 6,14, nós lemos assim: a terceira coisa que nós temos de considerar para você ser vitorioso em Cristo Jesus, versículo 6, capítulo 6, versículo 14, amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fala assim comigo: o pecado já não tem domínio sobre a minha vida, porque eu estou sobre a graça, não a lei, mas a graça. Então, para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa, o Senhor tirou de nós na cruz o domínio do pecado, tirou as culpas e tirou o domínio. Se a gente lê aqui, amados, no versículo 12, diz assim: não reine, pois, o pecado é como um rei que quer reinar em vossos corpos mortal, diz essa tradução minha com um pouquinho diferente, para obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, o pecado ele reina se a gente deixar nos nossos corpos. Mas o Senhor agora, como nós somos vitoriosos, Ele deu para nós o que? O domínio sobre o pecado. A domínio. Nós dominamos o pecado, não o pecado domina nós. Eu não sei se eu estou explicando. Não é o pecado que domina você. A sua natureza pecaminosa morreu em Cristo. Como Ele é, somos nós nesse mundo. Então, isso foi o que Jesus, amado, nos ensinou a fazer. Por isso que Jesus tinha uma vida como? Sempre junto com o Pai, em oração, jejuava, buscava, sempre na palavra, sempre venceu o adversário com o quê? No dia da tentação, dos 40 dias, no início do ministério, Jesus venceu Satanás como? Com a palavra. Está escrito, o diabo está escrito, Jesus está escrito,
não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o domínio do pecado já não habita mais em você. A culpa do pecado já não está mais em você, para você ser vitorioso. Pensa comigo, se o Senhor Jesus tirou a culpa, aquela culpa que podia atrasar toda a nossa vida, e se o Senhor Jesus tirou de mim o domínio, o pecado já não domina, já não reina mais ficou fácil para a gente ser o quê? Vitorioso. A não ser se você queira. Sim ou não? A não ser que a pessoa queira. Porque tem gente, amado, que é só o sangue, sim ou não? Tem pessoas que é o Judas dos dias atuais. Vocês sabiam que Judas não se arrependeu, irmãos? Até o fim. Jesus deu oportunidade para ele até o fim. Ele sentiu o remorso. Arrependimento não. Tem pessoas que não se arrependem. Ela é do mal. Ela faz mal para um, não se arrependeu. Faz mal para o outro, não se arrependeu. É mal na casa, é mal no trabalho. Ela vive do mal e não tem arrependimento. Pastor, mas tem gente assim? Sim, conhecendo a verdade, conhecendo a verdade. Isso, irmãos, existem 3 coisas: ofensa, pecado e iniquidade. Isso é iniquidade, aquela que sabe a realidade, a verdade, continua mesmo sabendo, continua no mal. Infelizmente tem pessoas que é assim. A palavra diz que Deus criou o homem ímpio para o dia do juízo, e às vezes nós queremos ficar até louco para converter uma pessoa, e tem pessoa que não vai. Eu não sei se eu explico. Tem pessoa que é para o fogo mesmo. Judas escolheu ser Judas. Podia ser Mateus, podia ser André, podia ser Filipe, podia ser Pedro, porque estava no Velho Testamento que 30 moedas de prata alguém ia vender Jesus, mas ele escolheu ser o traidor. Sim ou não? Chacoalhe o seu irmão e fala: você escolhe quem você vai ser. Mas chacoalhe a ele mesmo, é você que vai escolher. É você que está escolhendo. Principalmente nós que somos piolinho de igreja, estamos escolhendo quem nós queremos. Sim ou não, amados? Isso é muito importante. Então o domínio do pecado foi tirado de nós. Não reine o pecado em nossos corpos. Não reine. Nós não podemos mais deixar o pecado reinar em nós. E nós concluímos, queridos, Romanos 6,14 foi o que nós lemos aqui. Hebreus 12:1, amados, aqui nós concluímos, amém? Hebreus 12:1. Vamos lá. Portanto, olha só. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos será proposta. Aonde está o pecado? Onde está o pecado, amados? Está tão perto. Fala assim comigo: Jesus não vai me livrar da presença do pecado. Ele te justificou, ele tirou a culpa dos pecados, ele deu domínio para você sobre o pecado, mas o pecado vai ser sempre presente, sempre pertinho de nós. Eu não sei se eu explico. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. O Senhor tirou a culpa que estava sobre nós. Não há culpa mais em você, porque você não está para andar segundo a carne. O Senhor tirou o domínio do pecado. Ele não domina mais, não pode mais dominar nós. Qualquer errinho, qualquer falha, a gente chora aos pés do Senhor Jesus. A gente se humilha, a gente tem desejo de viver com o Senhor. Agora, o pecado, ele está tão de perto, ele faz o quê? Nos rodeia. Todo dia você vai ter um desafio, o pecado vai estar ali pertinho de você.
temos de escolher o bem ou o mal, o santo ou o profano, o certo ou o errado. Cada dia nós vamos andar e nós vamos ter de escolher. Por isso que o texto diz: andamos com paciência essa carreira, escolhendo entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre a vida de pecado ou uma vida sem pecado, uma vida com Cristo ou uma vida com o adversário de nossas almas. A presença do pecado sempre vai estar perto de nós, sempre, 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 sempre. Ou melhor, é melhor dizer hoje em dia, vai estar nas suas mãos. Quem fica sem celular hoje, irmão, sem internet? Isso o Senhor não tirou. Isso está pertinho de nós. O domínio, sim. Você está em Cristo. Você não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. O homem velho ficou lá embaixo, está lá embaixo. Mas a presença pode fazer esse homem velho ressuscitar, esse homem do pecado ressuscitar. Você está entendendo? Mas você escolheu como Cristo, você escolheu como o Senhor Jesus, ter uma vida vitoriosa. A vitória de Jesus foi sobre o pecado, a vitória de Jesus foi sobre Satanás, a vitória de Jesus foi sobre todas as tentações. Lá quando Satanás tentou Jesus, foi sobre o dinheiro, que é a pior coisa hoje sobre a face da terra. Hoje eu vi aí um vídeo na internet falando dos pastores renomados, muitos na política que já começou a aquecer, já estão se vendendo por causa de dinheiro. Alguém diz assim: o pecado da raça humana, das mulheres é homem, dos homens são mulheres. Se fosse daí, o pecado do ser humano é dinheiro. Chacoalha o seu irmão, fala dinheiro. O pecado do homem não é mulher, não é isso não, irmãos. Se você for feio sem dinheiro, não tem mulher que deseja você. Os artistas estão lá com 90 anos, tão lindo, casando com mulher com 28 anos. E todo mundo sabe disso, então todo mundo quer o dinheiro. Ai, que mulher linda. Não é pecado do homem é mulher? Pecado do homem é dinheiro. Sim ou não? Sim. Certo, amados? É dinheiro. Então olha só, o pecado sempre vai estar presente, sempre pertinho de você, sempre pertinho. Mas você é o que em Cristo Jesus? Nós somos vitoriosos. O pecado estava sempre junto com Jesus, sempre. Jesus sempre foi vitorioso. Nós somos vitoriosos. Por quê, irmãos? O pecado não consegue tomar conta de nós. O pecado não consegue inundar as nossas vidas. Podemos até, amados, não voluntariamente, mas involuntariamente errar, pecar, mas dá um pesar, dá uma angústia, dá uma dor no coração. Depois que você entende a palavra, aquilo dá uma dor, parece que você vai morrer. O pecado faz isso. Você se sente baixo, nojento, sujo. Porque se você não se sentir assim com o pecado, você está perdido. Você se sente mal. Porque agora você sabe que você está em Cristo e Cristo está em você. Você sabe agora que a sua vida é dele. Você sabe que ele é uma pessoa que está vendo, que está contemplando você. Então nós corremos do pecado. Ele não domina mais as nossas vidas, mesmo ele estando o que? Sempre presente. Presente. Mesmo estando sempre presente. Amados, sejamos vitoriosos, porque Jesus, ele é o que? Vitorioso. Sobre o pecado, sobre as tentações, sobre o dinheiro, sobre as maldades, sobre tudo aquilo que não edifica. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus e agora nós somos vitoriosos. Somos vitoriosos. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?